Paz do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 5:4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Da graça tendes caído quando pregam heresias destruidoras. 2 Pedro 2:1 revela: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Da graça tendes caído quando permitem a ganância entrar nas igrejas, como negócio e com palavras fingidas. Vamos ver o que revela 2 Pedro 2:3. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Da graça tendes caído, e o Espírito Santo ainda nos ensina. O que revela Atos 8:20. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte, nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Assim é revelado em Atos 8:21. Da graça tendes caído quando transformam a minha casa em esconderijo de ladrões. Lucas 19:45 revela: depois, entrando no templo, começou a expulsar a todos os que nele vendiam e compravam. Lucas 19:46, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós transformastes em esconderijo de ladrões. Da graça tendes caído quando a ceia é tomada indevidamente sobre o fundamento dos escribas e fariseus. É isto mesmo que estão ouvindo. Da graça tendes caído quando a ceia é tomada indevidamente sobre o fundamento dos escribas e fariseus. Revela Mateus 5:20. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. De que forma a ceia está sendo tomada? Com o fundamento dos escribas e fariseus, no qual Jesus já deixa revelado em Mateus 5:20, que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus para podermos entrarmos no reino dos céus. A ceia foi criada por Jesus antes dele ser crucificado, considerada a primeira ceia, fundamentada nos ensinos do Evangelho, que é a sua doutrina. Ensino este que excede a dos escribas e fariseus, ensinado aos seus discípulos. Da graça tendes caído quando o Espírito Santo nos ensina que Jesus deixou escrito: os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Revela Mateus 23:2. E continua a praticar as suas obras. São as tais obras dos escribas e fariseus. Como tomar a ceia? No que Jesus está dizendo aqui. Os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Mateus 23:2. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem,
e não fazem. Está revelado em Mateus 23, 3. Ainda nos ensina o Espírito Santo no Evangelho de Lucas 11, 47. Ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas que vossos pais mataram. Ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas que vossos pais mataram. Da graça tendes caído, quando não fazem o que Jesus manda. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Revela Lucas 6, 46. Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. Lucas 6, 47. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava sobre a rocha. Lucas 6, 48. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu. E foi completa a sua ruína. Lucas 6, 49. A pergunta que o Espírito Santo nos faz: vocês estão na lei ou na graça? Da graça tendes caído, quando a segunda aliança não é obedecida com a pregação do novo mandamento, que é o Evangelho, considerado uma doutrina de Cristo. Hebreus 8,7 revela: pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Da graça tende caído, quando não estão na segunda aliança, em que Jesus, através dos ensinos dados aos seus discípulos, revelados no Evangelho, e que na ceia antes de ser crucificado, que foi a primeira ceia que Jesus criou, revela Mateus 26, 27. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Estava se referindo aos discípulos, no qual receberam os seus ensinos. O único ensino dado por Jesus aos seus discípulos. O Evangelho, novo mandamento, considerado uma doutrina de Cristo. O Evangelho de Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Ele fala de uma nova aliança, única, sem defeito. Mateus 26, 29. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. O Espírito Santo me faz observar o quanto Jesus nos ensina a cumprir aquilo que falamos. Palavra. Cumpre a palavra quando se diz alguma coisa. Ele nos deixa como exemplo que desta hora em diante não beberei do fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Um homem de palavra. Assim Jesus nos ensina sermos
homens de palavra. Por quê? No Evangelho de Marcos 15, 23, na crucificação, está revelado. Então lhe ofereceram vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Lembra o que ele falou lá na ceia aos discípulos? Que desta hora em diante não beberei do fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Hebreus 8,13. Ele tornou antiquada a primeira aliança. Vamos ver o que revela lá Hebreus 8,13. Dizendo nova aliança. Ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Vocês estão na lei ou na graça? Vocês estão na primeira aliança ou na segunda aliança? Assim o Espírito Santo me dá entendimento para perguntar. 1 Coríntios 11, 27. O ministro testemunha Paulo, assim o Espírito Santo nos ensina, ao revelar 1 Coríntios 11, 27. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Qual é o cálice? O cálice da nova aliança, assim o Espírito Santo nos ensina. Tomar assim indignamente, fora do que Jesus deixou como ensino, é quando a nossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, revelado lá no Evangelho de Mateus 5,20. Como participar da ceia na desobediência do ide e pregai o Evangelho, considerado uma doutrina de Cristo, no qual Jesus, inclusive, reprova, nos deixa bem revelado ali. A nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. E participam da ceia sem cumprir o que está escrito aqui. A ceia foi criada por Jesus com um único ensino que foi o Evangelho. O Evangelho excede os ensinos dos escribas e fariseus. Então esse é um mistério. Esse é um mistério. Revelado no tempo em que o Espírito Santo quer. E aqueles a quem ele quiser. 1 Coríntios 11, 29. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11, 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Acorda, igreja. Acorda! Acorda e observa aquilo que o Espírito Santo está dando entendimento para ser falado às igrejas. Acorda, igreja. O que eu pude observar pelos relatos é que os apóstolos de Jesus não morreram de enfermidade. Andaram com Jesus, aprenderam com ele a doutrina, que é o Evangelho, o novo mandamento. Assim ele nos ordena. Da graça tendes caído quando buscam interesses próprios por ganância. Está lá revelado em 2 Pedro 2,3. E que em Atos 8, 20, Pedro revela
que o dom de Deus não se alcança por dinheiro. Induzem as pessoas a dar o dízimo por obrigação, quando mesmo está fundamentado no Antigo Testamento, nas condições dos escribas e fariseus, e que Jesus no Evangelho, na própria palavra que ele tem proferido, Mateus 5,20, revela que a nossa justiça tem que exceder a deles. O Espírito Santo nos ensina onde esta pregação da viúva pobre é feita, revelada a Lucas 21, versículo do 1 ao 4. Não pregam a oferta da viúva pobre. Mateus 5, 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, revela Mateus 5, 24, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Onde está na Bíblia que a doutrina de Cristo foi abolida? Aonde está escrito? Ela apenas não é pregada. E aqui eu tenho que considerar o tempo de Deus na vida de cada um. Apenas o Evangelho, a doutrina de Cristo, eu não vejo ser pregada como realmente Jesus nos ordenou. Da graça tendes caído quando o rejeitam, no que ele revela através do Espírito Santo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Revela João 12, 48. Negam o Senhor Jesus que os resgatou, introduzem encobertamente heresias destruidoras, não obedecendo o mais importante da Bíblia, que é o Evangelho, novo mandamento considerado doutrina de Cristo, ensinada aos seus discípulos. Então o Espírito Santo nos ensina, Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos milagres. E assim o Espírito Santo dá entendimento para perguntar: profetizaram o quê? A sua justiça excedeu a dos escribas e fariseus. O Evangelho, novo mandamento, doutrina, ensinada aos apóstolos, no qual os apóstolos foram testemunho. Para ser pregada. Mateus 7, 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós o que praticais a iniquidade. Se preparem. Este é um alerta. Precisamos dedicarmos mais no nosso tempo. E pedir ao Espírito Santo que nos ensine o que verdadeiramente o reino de Deus quer que a gente pregue. Assim, fazendo a vontade de Jesus como nosso único pastor, ele vai nos ensinar que o Evangelho, novo mandamento, tem que ser pregado. Quando essas coisas começarem a acontecer,
aí sim, os verdadeiros milagres serão feitos, assim como os apóstolos fizeram na época. Mas fizeram sobre o fundamento do Evangelho, ensino em que Jesus deixou para eles. E assim encerro, agradecendo ao Espírito Santo, e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.